Deixa eu começar a gravar. Bom, e como eu estava dizendo a vocês, né, o livro, às vezes, traz informações que não são atualizadas. Essas informações, vocês sabem que de 10 em 10 anos, o IBGE faz aquele censo, o censo demográfico, né? Acho que se vocês não viram ainda um pesquisador censitário passando na casa de vocês, mas esse ano vocês verão, né? Porque tá tendo até o concurso para o IBGE justamente para isso, para as pessoas passarem, aquelas pessoas que vão passar de casa em casa, fazendo aquelas perguntas. Ah, quem mora aqui, quantos filhos você tem, quem tem emprego, sabe? Aquele conhecer o Brasil, conhecer, na verdade, o Brasil, né? E aí as pessoas vão de casa em casa, fazer essa pesquisa. Né? Eu acho que vocês, se não viram ainda nessa estreita vida de vocês, vocês ainda vão ver justamente esse ano, que o censo demográfico é feito de 10 em 10 anos. E o livro de vocês, ele traz informações, gente, vocês podem olhar, quem estiver na página 38, ele traz informações do ano 2000. Nós estamos em pleno 2021, né? Então, imaginem vocês o quanto essas informações não estão defasadas já. Né? É errado? Não, não é errado, porque justamente naquele ano 2000, a realidade da população brasileira era essa. Mas, em 2021, com certeza, a realidade é outra. Então, por isso que eu trouxe novas informações. Por isso que eu trago no slide informações mais atualizadas. Por exemplo, né? Entre 2008 e 2018, o Brasil formou 3 novas metrópoles e 32 cidades foram elevadas a capitais regionais em 12 estados. Apesar disso, é baixa a mobilidade na rede urbana brasileira, pois nesse período de 10 anos, 86% das cidades não sofreram alteração. E aí a gente vai fazer uma recordaçãozinha da aula de 15 dias atrás. O que são as redes urbanas? O que é a rede urbana Brasil? Lembram que eu trouxe as imagens das cidades que tem uma influência religiosa, que tem uma influência cultural, uma influência histórica, uma influência turística, né? Por quê? Porque a rede urbana ela não está mudando muito. Significa que aumentaram os números das cidades, né, o número de população, de habitantes das cidades, porém, ainda continuam dentro daquela mesma rede, daquela mesma teia de cidades. E aí mostra que não mudou muita coisa. Eu vou trazer agora para vocês o gráfico mais atualizado, né, uma tabela mais atualizada. Essa fonte, gente, é de 2018, ó, bem mais atualizado do que o que o livro de vocês trazem. Campinas, Florianópolis e Vitória são as novas, né, metrópoles brasileiras. Nessa tabela, vocês vão ver a seguinte referência. O que está do ladinho vermelho, né, é a grande metrópole nacional, ou seja, nós só temos uma grande metrópole nacional, que é São Paulo, porque realmente ela é a cidade que influencia, né, influencia todo o território nacional. Os principais centros bancários estão lá, centros financeiros, a maior população do Brasil se localiza lá. Então, são vários os fatores que colocam São Paulo nesse top 1, né, lá em cima, no ranking. São Paulo tem 26 capitais regionais. Aí vocês, tia Carol, não lembro o que são as capitais regionais, né? As capitais regionais são aquelas cidades, gente, que tem uma influência, né? Tem uma influência, mas as áreas de influência delas são restritas, né? E é um nível regional, não necessariamente muito bem definido. Ou seja, é uma cidade que tem uma influência, porém, essa influência é bem limitada. Eu vou citar um exemplo para vocês, né, de algumas capitais regionais, né, por exemplo. Se a gente pensar em São Paulo, vamos pensar numa cidade, uma capital que tem capital no sentido de cidade capital, né, uma referência. Vamos pensar, vou pensar em Goiânia, por exemplo. Goiânia
Goiânia hoje, ela é uma metrópole nacional. Mas aí eu vou falar de uma cidade que é influente lá em Goiânia, Anápolis. Quer dizer, o entorno de Anápolis é uma influência muito grande. Só que a influência de Anápolis é limitada àquela região. Ou seja, ela não é aquela influência que vai para o Brasil inteiro, que vai para o centro-sul inteiro. É limitada àquele trecho do estado de Goiânia, aquela determinada região. Seria a mesma coisa que eu pensasse em Belém do Pará, que é uma metrópole, né, uma metrópole nacional, Belém, porém, Santarém no Pará, é uma capital regional. Né? Por quê? Porque Santarém ao entorno de Santarém tem muita influência, porém ela fica restrita àquela influência. Vamos pensar em Juazeiro do Norte, no Ceará. A influência de Juazeiro do Norte aqui na nossa região não é grande? Tem muita gente, por exemplo, o único shopping center que tem na nossa região é em Juazeiro. Então, quando a gente quer ir num shopping center, quando a gente quer comprar algo mais sofisticado, quando a gente quer uma coisa mais, né, uma coisa bem mais ampla, uma coisa bem mais, como é que eu posso dizer, uma coisa que não tem aqui na nossa região, a gente procura Juazeiro do Norte. Às vezes não tem um médico, né, não tem um exame tão complexo, a gente vai a Juazeiro do Norte, ou seja, Juazeiro do Norte é uma capital regional. Por quê? Porque ela tem uma grande influência na região, porém, ela tem uma delimitação, né? É delimitada a influência dela. E aí, nós temos, né? Nós vimos agora, dentre as 3 metrópoles, né? Nós temos as novas metrópoles. Florianópolis, Vitória, no Espírito Santo, e Campinas, em São Paulo. E por aí vocês veem, né, que as metrópoles brasileiras não significa que eu ser, né, que eu ser uma capital do estado significa que eu seja uma metrópole. Para vocês terem uma ideia, né? Que nem todas as capitais dos estados do Brasil são metrópoles, ou seja, existem cidades. Um exemplo, São Paulo, Campinas, é dentro do estado de São Paulo. Existe Campinas, uma cidade do interior de São Paulo, que é tão grande, é uma metrópole tão grande, que ela é maior do que várias capitais do Brasil. Para a gente fazer uma reflexão, né? E aí eu trago para vocês, né, essa hierarquia, né? Ó, no mapa do Brasil, para vocês terem uma noção. Grande metrópole nacional. Só São Paulo, que é esse marronzinho, esse hexágono, esse hexágono marronzinho. Metrópole nacional, o hexágono vermelhinho. Metrópole, né, as metrópoles, o rosinha. Capital regional A. Eu esqueci de dizer sobre as capitais regionais, gente. Existem níveis das capitais regionais. Quando eu falo, por exemplo, Juazeiro do Norte, não significa que ela está lá no nível A também, não, viu? Tem que ter alguns critérios que coloquem ela como nível A, nível B e nível C das capitais regionais, né? E por aí depois, quando eu enviar o slide no grupo, vocês vão conseguir configurar e entender melhor. Essa bolinha amarela com os pontinhos, né, são as capitais dos países, né, vizinho. Que aí a gente pega todo a nossa América do Sul aqui do lado. Vamos agora, que esse mapa aqui, gente, não é o mesmo que tem no livro de vocês, porém, tem um lá no livro de vocês bem parecido com esse, viu? Na página 39. Vamos agora para a página 40, falar sobre a desigualdade socioespaciais das metrópoles, né? A gente sabe que, consequentemente, quando a metrópole, a cidade vai crescendo, consequentemente, os problemas também crescem. Eu não sei vocês, para vocês podem até tá aparecendo uma imagem menor, mas quando vocês enxergam essa imagem aí, não dá uma agonia?
Assim, é muita casa, é muito apartamento, é muita Sim, coisa. Não é verdade, gente? É muita informação certo? numa imagem só, meu povo. Olha que coisa complexa, né? Ai, gente, tribofobia, misericórdia. Né, não? E aí eu trago dois pontos importantes. A cidade cresceu, a metrópole está crescendo, existe toda uma verticalização desse crescimento, né? Porque vocês veem aqui, principalmente a desigualdade, né? Nós estamos vendo uma desigualdade. Eu acredito que essa imagem seja de São Paulo, eu não me recordo agora, mas deve ser de São Paulo. E aí, no lado, digamos assim, do lado mais necessitado, do lado com menos condições financeiras, as casas, a maioria das casas estão crescendo de maneira horizontal, ou seja, estão crescendo para os lados. Até que vai chegar um momento que não tem mais para onde crescer. Já do lado que a gente vê mais condições financeiras, um poder aquisitivo melhor, a cidade cresce para cima, verticalizando o crescimento. Ah, eu sou um grande industrial, ou então eu sou um grande empreiteiro, dono de uma empreiteira, eu vou construir edifícios, eu quero vender muitos edifícios. Quer dizer, eu não tenho espaço para os lados, mas eu posso construir para cima. E não deixa da cidade crescer. Olha o tanto de edifícios só nessa foto, só nessa imagem. Então, quer dizer, existe uma verticalização, né? Existe uma verticalização desse crescimento. Eu não sei se vocês já ouviram falar, desde o primeiro ano, numa palavra chamada conurbação. Já ouviram falar? Em conurbação? Não. Conurbação, gente, vocês olhem para essa imagem aí, é quando a cidade vai crescendo tanto que você não consegue identificar mais uma cidade da outra, você não consegue mais identificar o que é zona rural de zona urbana, você não consegue identificar os limites que existiam naquela cidade. O crescimento foi tão amplo. Quem já teve a oportunidade de conhecer São Paulo, sabe bem o que é isso. As pessoas dizem assim, nós estamos em São Paulo. Aí daqui a pouco as pessoas dizem assim, não, nós já estamos em São Bernardo do Campo, por exemplo. Eu não percebi diferença. A gente, quando está no Icó, quando a gente vai para o Iguatu, a gente não consegue identificar que tem uma distância entre as duas cidades? E se eu estou no Oroz, se eu vou para Icó, existe toda uma estrada que distancia, tem placas que delimitam, né? Limite entre cidade de Icó e de Oroz. Quer dizer, a gente percebe isso. Nas grandes cidades, nos grandes centros, né? Essa conurbação não permite isso. Por quê? Porque realmente a cidade está toda junta. Está todo num bolo só, digamos assim. Aí, por isso, não consegue se perceber essa distinção de um lugar para o outro. Outra coisa, os dois problemas principais que se percebem nessas desigualdades é a mobilidade urbana, óbvio, né? Porque eu acho que é um dos pontos que a gente está mais nas grandes cidades, principalmente. No nosso caso, não. Mas nas grandes cidades, a mobilidade urbana, gente, é um dos principais fatores de contaminação do coronavírus. Por quê? Vamos pensar. Ônibus lotado. Um ônibus lotado, gente, um espirro dentro de um ônibus, uma mão contaminada, que segurou no ferro do ônibus, e depois vem outras 300 mãos pegar naquele mesmo ferro, é um grande número, é um excelente via de contagem para o vírus, né? Então, a mobilidade urbana, ela traz esse problema, né? Por quê? Porque realmente não é bem feita essa mobilidade para todos os habitantes. Se a gente lembra da Revolução Industrial, né, quando acontece na Inglaterra, aquele boom que acontece na Inglaterra no século XVII, no século XVIII, é mais ou menos o que eu quero mostrar para vocês. A cidade, quando ela cresce de uma maneira muito rápida, né, muito desordenada, acaba que as pessoas não têm como controlar, né, essa mobilidade, não tem como
políticas públicas que realmente contemplem toda a população, né? E principalmente com os governantes do nosso Brasil, né? Que não estão preocupados em nenhum momento com isso, né? E já imaginou um governante que diga assim, não, eu vou querer metrôs, eu vou querer mais linhas de trens, eu vou querer mais ônibus circulando, porque eu não quero que as pessoas vão em pé nos ônibus, eu não quero que as pessoas se aglomerem em ônibus, eu não quero que demorem a chegar no trabalho. É ilusão, né? Utopia. Porque nós sabemos que os nossos governantes, infelizmente, não têm essa visão, né? Não têm esse tato de pensar nas pessoas. Outra coisa é a questão da habitação. Aí eu trago outro momento histórico. Vocês lembram que quando falam da libertação dos escravos no Brasil, de 1888, as pessoas sempre falam assim, libertaram os escravos, mas não ampararam eles, deixaram eles livres do trabalho braçal, né, daquele trabalho obrigatório. Mas e aí, para onde os escravos iam morar? E aí começa um novo processo no Brasil, né? Surgem as habitações totalmente desreguladas, os morros, as favelas, as periferias, ou seja, as pessoas não tinham para onde ir, né? Já existia, porém, quando acontece a libertação dos escravos no final do século XIX, um dos exemplos, né, é isso. As pessoas não tinham que fazer esses barracos, tinham que fazer essas pequenas casas para irem morar. Então, a habitação, se ela não for pensada de maneira correta, as pessoas vão construir de maneira desordenada. E é aquele caso que a gente vê muito na TV, principalmente no verão, com os grandes volumes de chuva. Com os volumes de chuva, a gente vê muito, deslizou um barranco e desabou junto 10 casas, 15 casas, ou seja, as pessoas vão construindo de maneira desordenada. A população vai crescendo, a cidade vai aumentando, mas as condições não são iguais para todos. Então, as pessoas vão procurando construir suas casas onde dá. Numa encosta, né, numa serra, assim, em lugares que não são propícios a essas construções. E aí a gente chega na divisão regional do Brasil. Gente, página 41, né? Nós sabemos, eu trouxe esse mapa para vocês entenderem melhor. Atualmente, esse mapa é a referência que nós temos da divisão regional do Brasil. Vocês são cientes disso. Nosso Brasil tem 5 regiões, né? E nós temos 5 regiões bem divididas, umas maiores em questão de território, outras maiores em termos de população, outras maiores em números de estado dentro dessa região. Então, é bem dividido, né? Essa daí é o nosso atual, viu? Isso aí é o nosso contexto atual. E aí foram ocorrendo várias mudanças. Para a gente chegar nesse mapa atualmente, né, esse que a gente viu agora, mas foi preciso acontecer várias mudanças ao longo do tempo. Aí eu vou trazer as informações para vocês. Em 1970, a região norte possuía 3 estados, viu? Prestem atenção. Pará, Amazonas e Acre, em 1970. Mas ela possuía também 3 territórios federais, Amapá, Roraima e Rondônia. Em 1882, Rondônia tornou-se um estado. Deve ser 1982, gente, desculpa, o slide está errado, 1982, Rondônia tornou-se um estado. 1988 foi a vez de Amapá e Roraima. Vocês percebem alguma diferença aí? Alguma diferença nesse mapa rosa, aproximando ao verde? Tá faltando alguma coisa nesse mapa da região norte? Falta o estado de Baixo do Mato Grosso. A divisão dos 2 Mato Grossos, né? E a questão de Tocantins. Tocantins ainda não existia, né? Então, vamos para as próximas mudanças. 1988, foi criado o estado de Tocantins.
Até 1970, o Centro-Oeste possuía 2 estados, Mato Grosso e Goiás, e o Distrito Federal. Em 1979, o Mato Grosso do Sul foi criado, aí já divide, né? Desmembrando-se do Mato Grosso. E Tocantins foi desmembrado de Goiás. Em 1974, o estado da Guanabara foi incorporado ao Rio de Janeiro. Olha aí como era a perspectiva, né? Em 1940, gente. Para ficar melhor para vocês verem, né? Ao longo do tempo dessas mudanças. Como era a divisão regional, né? Do nosso Brasil. São Paulo pertencia, né? São Paulo pertencia ao sul do Brasil, em 40 e 45. Minas Nossa, Gerais Bahia seria... era alguma coisa a este, não tinha nada para o de Bahia. Isso, ela não era do Nordeste Oriental, né? Ela era leste setentrional. E vocês veem também o Maranhão e o Piauí também eram Nordeste Ocidental. 60 e 70. Nosso Nordeste já está configurado, o Sudeste e o Sul. As mudanças vão acontecer, como eu falei anteriormente, vão acontecer entre Norte e Centro-Oeste. E aí eu vou chegando para vocês na página 43, né, para trazer para vocês uma divisão que foi elaborada, né, na década de 1960, 1967, precisamente, pelo geógrafo Pedro Geiger, né? Pedro Geiger, ele fez uma divisão baseado na questão geoeconômica, né? É uma divisão mais compatível com a realidade nacional, leva em consideração a formação histórica e econômica, os diferentes níveis de vida, o avanço tecnológico e os aspectos científicos, e considera a realidade socioeconômica e cultural. Só que na divisão do geógrafo Pedro Geiger, ele propôs essa regionalização de maneira diferente. Vocês observarem aí, esses círculos pretos. Eles mostram que nessa perspectiva do geógrafo, a divisão seria o quê? Ia cortar alguns estados que a gente tem hoje como estados, né, dentro da questão da região. Por exemplo, digamos que ao Nordeste, o nosso Nordeste teria só a metade do Maranhão. E já pegaria o norte de Minas Gerais. Né? Digamos que o Centro-Sul, né, que seria uma parte do Centro-Sul aqui, ó, ficaria todo o Sul, Sudeste e uma boa parte do Centro-Oeste. O Centro e o Norte do Mato Grosso do Sul ficava enquadrado na região Norte. Né? Então, quer dizer, ele configurou a partir das questões geoeconômicas, porém, ele não considerou a divisão que existia do nosso estado, dos nossos estados até então. Mas isso foi em 1967, quer dizer, muita coisa de lá para cá foi mudando, né? Como a gente viu anteriormente. Então, a reflexão do geógrafo Pedro Geiger, né? Geiger era a partir de uma realidade nacional, uma formação histórica e econômica, os avanços tecnológicos e científicos e a questão socioeconômica e cultural. Quando a gente fala socioeconômica e cultural, gente, há quem faça algumas reflexões, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, quanto ao sul da Bahia. Dizem que existe no sul da Bahia uma forte tendência ao sul da Bahia ser mais sudeste do que nordeste. Aí essa reflexão desse geógrafo é importante, porque realmente, às vezes, a característica do lugar entra mais dentro de um perfil de outra região do que daquela que ela está inserida, né? Tá aí, né, os 3 complexos geoeconômicos que ele traz, o Pedro Geiger. O amazônico é o mais extenso,
com menor número de habitantes, floresta tropical, equatorial, quente e úmida. Muitos recursos naturais, como minerais, madeira, terras agricultáveis, água e etc. O Nordeste, povoamento na colonização, faixa costeira com grande produção de cana-de-açúcar. Possui grandes contrastes climáticos e sociais. E o Centro-Sul, grande parte abaixo do Trópico de Capricórnio, elevados planaltos, baixas temperaturas, maior parte da população brasileira. Maior parque industrial e agropecuário. Elevado desenvolvimento tecnológico e grandes problemas relacionados à poluição. No livro de vocês, aparece também o Brasil dividido de acordo com o Roberto Lobato Correia. Se vocês olharem na página 43, ele é de 1989, a divisão do Roberto Lobato Correia. Só que ele faz uma diferença, né, dentre a perspectiva dele e do Pedro Geiger, é que ele faz a diferença, que ele faz uma delimitação respeitando os limites de Estado que já existia. Ele também já faz essa delimitação dele já em 1989, então já era configurado o que nós temos de região nos dias atuais, né? E aí a gente chega os 4 Brasis de Milton Santos, né? Também na página 43, gente. Né? Os 4 Brasis de Milton Santos. O que é que Milton Santos traz para essa reflexão? É baseado na análise dos estudos de recursos tecnológicos, telecomunicações, energia, informática, número de agências bancárias, movimento de bolsa de valores, quantidade e qualidade de shoppings, hospitais e escolas. Então, ele em 1999, fez essa reflexão. Regiões amazônica, centro-oeste, a região concentrada e a região nordeste. Qual é a reflexão de Milton Santos? Região nordeste, ocupação no litoral por canaviais, pouca atividade agrícola, com destaque apenas para a agricultura irrigada. Vale Médio do São Francisco, cultura do açúcar e pecuária, atrasada em relação à região concentrada. Desenvolvimento no setor industrial e de turismo. Região amazônica, conhecida mundialmente pela fauna e flora amazônica e pelo desmatamento acelerado. Extração mineral nas serras dos Carajás e Vale do Rio Trombetas. Pecuária bovina, baixa densidade demográfica. Os 4 Brasis de Milton Santos, agora, região concentrada, corresponde ao sudeste e ao sul, alto grau de urbanização, modernização e produção agropecuária. Avançado padrão de consumo. Possui 2 metrópoles mundiais, São Paulo e Rio de Janeiro, 3 metrópoles nacionais, 8 centros regionais. O Centro-Oeste, importância no agronegócio, agropecuária intensiva, mecanizada, grande exportador de produtos agrícolas, soja, crescimento das cidades em ritmo acelerado. Então, a divisão de Milton Santos seria numa perspectiva de 4 regiões do nosso país, né? Ele divide de uma maneira de 4 regiões. Só recordando aqui que, quando fala na região amazônica, a questão da densidade demográfica. Vocês lembram que a densidade demográfica, gente, são os conceitos básicos da geografia, né? É a quantidade de habitantes dividida pelo número de quilômetros quadrados. Isso, muito bem. Nós sabemos que a região norte é enorme. É a maior região, né, em termos de território, de grande mesmo, ela é enorme. Só o estado do Pará e do Amazonas, né, são enormes. E compensação, ela é pouco povoada. Então, existe muita extensão de terra e pouca gente. Em compensação, o que nós conhecemos hoje como a região sudeste do Brasil é um território menor, mas, em compensação, muito povoada, devido à industrialização, né, e o processo de urbanização que acontece muito por lá, né? Mesmo assim, né, nós sabemos que as regiões brasileiras, elas vêm crescendo muito, né? O grau de urbanização, segundo os dados do IBGE de 2010, apontam, né, independente da regionalização, apresentam grandes transformações territoriais, né? Como criação de municípios e expansão da rede urbana, né? Nós sabemos que o Sudeste, ele segue, né, na ponta, região mais urbanizada do Brasil,
apresentando um grau de urbanização de 92,9%. Isso é muito alto, né? As regiões Centro-Oeste e Sul apresentam, respectivamente, 88,8% e 84,9% da população urbana, né? E as regiões Norte e Nordeste são as menos urbanizadas, com mais de 25% de sua população vivendo em áreas rurais. Isso aí é uma reflexão importante. Se 25% das populações do Norte e Nordeste ainda vivem em áreas rurais, quer dizer que em pouco mais de 70%, quase 75%, é que é urbanizado. Então, é uma reflexão importante. E esses são dados de 2010, né? São bem mais recentes. Até meados da década de 2010, investimentos públicos e privados proporcionaram à região Nordeste um consistente ritmo de crescimento econômico, né, acima das demais regiões, inclusive no próprio país. Tal façanha levou a região a ganhar alguns apelidos, como Tigre Nordestino, Califórnia Brasileira, né, diante do crescimento das taxas chinesas, né? Essa realidade era comprovada por uma série de levantamentos estatísticos, né? A modernização da agricultura no Vale do São Francisco e a instalação de novos polos industriais, né? Políticas públicas de transferência de renda, com consequente aquecimento do consumo regional e a construção do complexo portuário de Suape, nos arredores de Recife, são algumas das razões que explicam o desenvolvimento da região. No entanto, a partir de 2014, com a desaceleração da economia brasileira, o ritmo industrial do Nordeste caiu. Contudo, ainda assim, a economia nordestina apresentou crescimento acima da média nacional. E aí eu trago essa reflexão para vocês, que esse é o cara da geografia brasileira. Existem apenas duas classes sociais, as dos que não comem e as dos que não dormem, com medo da revolução dos que não comem. Pesadíssima essa frase.